Fala pessoal, tudo bom? Então hoje para falar do OHN que a gente está fazendo, né? Nutriente Herbal Oriental, para quem nunca ouviu falar, é um dos insumos do KNF, né? Que é a Agricultura Natural Coreana, fundada por Mestre Cho. E ele é um potente, digamos assim, medicinal, né? Vários compostos de ervas medicinais, ervas quentes, né? Para que estimulam o sistema digestivo, os intestinos, seja de plantas, seja de animais. E aí vamos mostrar aqui no nosso caso quanto que a gente está fazendo. A gente vai ter um resultado final de cerca de 140 litros de OHN. Então para isso a gente usa 6 recipientes diferentes. Cada um nós vamos ter 10 litros de volume, então cerca de metade, já que o balde é de 20. Então a gente inicia o primeiro dia de feitio do OHN hidratando os ingredientes secos, né? Que é angélica, alcaçuz e canela. Somente a angélica, ela tem 2 vasos, então você vai fazer vezes 2 ela, separados. Todos os outros só são 1. Então você inicia com, em volume, 1/10 do volume total que você planeja de líquido de ervas. Então, se eu planejo 10 litros, eu vou começar com 1 litro de angélica. Então, uma proporção de 1 para 10. E aí, ao longo do tempo, a gente viu que essa proporção, nosso caso aqui, que nós vamos fazer 10 litros, dá 300 gramas de erva em peso, né? Isso a gente foi fazendo ao longo do tempo. Começamos fazendo com 1 litro de volume total por balde, depois aumentamos um pouco a escala para 2,5 litros e agora em 10. Então essa foi uma proporção em gramas que a gente encontrou que fica preciso de acordo com o volume. Então aqui a gente já botou as 300 gramas de angélica, que seria 1/10 do volume total, né? Cerca de 1 litro de angélica. E aí a gente vem com cerveja para hidratar os ingredientes secos, né? Essas raízes são secas, então por 24 horas a gente bota cerveja, metade do volume total. Então se a gente planeja um volume de 10 litros total nesse balde, a gente bota 5 litros de cerveja. E aí vai hidratar aqui por 24 horas, com a tampa somente encostada, não precisa fechar totalmente. Aqui outro de angélica, então esse igual ao outro, são 2 iguais. Esse de alcaçuz, mesmo volume de cerveja e mesmo peso, né? 300 gramas de alcaçuz e 5 litros de cerveja. E aqui por fim canela. Então esse é o primeiro passo. Hidratar as raízes secas. E aí no outro dia, né, com 24 horas que você iniciou esse processo de hidratação, vai iniciar a fermentação. E aí entra os ingredientes úmidos, que são gengibre e alho. E aí a gente também hoje em dia estimou meio que por peso o tanto que iria precisar. Então vamos usar aqui 2,8 kg de gengibre e de alho para dar um volume aproximado de 2/3 do volume total planejado. Então a gente planeja o mesmo volume para todos. Então se foi 10 litros angélica, vai ser 10 litros também no gengibre. E aí para chegar nesse volume de 2, a gente quer chegar em 2/3. Porque no segundo dia também, esses secos, eles vão receber açúcar. Então a gente está aqui com secos em metade do volume total, com 5 litros de cerveja. A gente vai adicionar 1,6 litro de açúcar, para chegar em 2/3 do volume total, que são 6,6 litros. Então a gente com açúcar aqui chega em 2/3 do volume total e aí vai fermentar. Então a gente vai fazer para cada um, adicionar 1,6 litro de açúcar em cada balde de ingrediente seco para que ele fermente. E também aí vem os sólidos, né, úmidos, que a gente está usando 2,8 kg, então vai ser 2,8 kg de gengibre cortado, mais 2,8 kg de açúcar. E aí bem misturado, massageado, para o açúcar extrair por osmose. E aí vai encher aqui o pote até cerca de 2/3.
compactar e aí todos vão fermentar juntos, né? Com 24 horas de início, você também vai fazer o mesmo procedimento com o alho, 2,8 kg, cortar, misturar com igual peso de açúcar, vem pro balde. E aí, feito isso, todos vão fermentar com a tampa só encostada, havendo troca de gás e respiração. Tá a gravar todo o processo, mas aqui dando uma adiantada mais ou menos de como é que funciona, né? A gente tinha falado da fermentação, que vai se iniciar com 24 horas a partir do início, né, da hidratação dos secos. E aí vai ocorrer a fermentação, todos os ingredientes em cerca de 2/3 do volume total planejado, então 6,6 litros. Vão fermentar aí por 5 dias, no máximo 7. Aqui 5 porque é bem quente, né? Então, com 5 dias que ocorrer essa fermentação, durante a fermentação a tampa pode ficar só encostada, não precisa fechar totalmente. Ou você pode botar um pano ou papel toalha cobrindo o recipiente de fermentação. E aí, com 5 dias a gente vem com álcool, né? Álcool 40%, então pode ser cachaça, pode ser vodka, pode ser rum. No caso a gente está usando álcool de cereais, a gente dilui ele com 1,5 parte de água e aí ele fica em 40% de álcool. Então a gente completa o 2/3 que falta. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, no nosso caso a gente planejou 10 litros total, vai ter 6,6 litros mais ou menos, né, fermentando aqui de gengibre com açúcar, por exemplo. E aí depois de 5 dias de fermentação vem mais 3,3 litros mais ou menos de álcool 40%, que vai fechar os 10 litros, né? E aí a gente mistura bem e a partir daí inicia-se a primeira extração, né? As extrações alcoólicas. Então, são 5 extrações. E aí funciona da seguinte forma: a gente inicia a primeira com 1/3 de álcool, como eu havia falado, mistura, vai passar-se aqui 14 dias. E durante esses 14 dias, de preferência, a gente abre uma vez por dia a tampa vai estar totalmente vedada, depois que o álcool já se começam as extrações alcoólicas, a tampa sempre é fechada. Então a gente abre a tampa uma vez por dia de preferência e mexe em sentido horário para a direita com algum material de bambu, madeira, algo assim natural do tipo. E depois fecha e assim vai, por 14 dias. Terminou os 14 dias, vem a primeira extração. Se completou-se a primeira extração com 14 dias. E a gente vai pegar esses 10 litros e vai passar para um recipiente maior, né? E aí depois a gente volta essa extração que passou para cá, volta 2/3 do volume total para cá. Então 6,6 litros da nossa primeira extração vai voltar o balde de fermentação. Vai sobrar cerca de 3,3 litros aqui, que foi a nossa primeira extração. Então cada extração vai render 3,3 litros. E aí, a partir da segunda extração, eu voltei aqui 6,6 litros, que é 2/3, e vou completar novamente com 1/3 de álcool 40%. E aí inicia-se a segunda extração. Então a segunda, a terceira e a quarta extração, elas são similares, porque depois de 14 dias, né, novamente, iniciou a segunda extração, vão ser 14 dias, tampa fechada, abre uma vez por dia, gira no sentido horário. E aí passou mais 14 dias, a gente terminou a segunda extração, a gente traz o líquido todo com armazenamento aqui, e ele vai misturar com aqueles 3,3 litros da primeira extração que havia ficado aqui. Então a gente mistura a segunda extração que sai com a primeira que havia aqui, e depois volta novamente para cá para o tambor de fermentação, 6,6 litros, que é 2/3 do volume total. E aí novamente completa com mais 1/3 de álcool 40%, e aí a gente inicia a terceira extração alcoólica. Então a segunda, a terceira e a quarta extração, elas vão misturar com as extrações anteriores que já vão estar aqui no seu recipiente de armazenamento. Então aqui a gente está com 10 litros total, mas no final das contas vai render, de cada tambor, vai render cerca de 23 litros. Porque a quinta extração e última, a gente vai pegar todo o líquido que tem aqui. E a gente não vai mais, como a gente não volta mais o líquido para cá, ele vem todo pro recipiente de armazenamento aqui. Então ele tem que ser maior, né? Aqui no caso 30 litros, porque vai dar cerca de 23, então ele tem que ser mais do que o volume planejado.
quando a gente estava fazendo com 2,5 litros, né, planejando de volume total ao invés de 10 litros, o nosso recipiente aqui de armazenamento era uns 5 litros. Então, só para ter uma noção mais ou menos aí de proporções. Fala pessoal, tudo bem? Então aqui segundo dia, né, do preparo do OHN, é o dia que inicia a fermentação de todos os ingredientes. E aqui a gente iniciando pelos úmidos, né, que começam o seu processo de fermentação hoje. Então aqui o gengibre, nós usamos 700 gramas de gengibre, não, aliás, 2,8 kg de gengibre, com o mesmo peso de açúcar, né? Misturado, bem massageado. Esse é o mesmo processo de um FPJ, né, de um suco fermentado de planta do KNF, só que no caso aqui é pro OHN, né? Então aqui 2,8 kg de gengibre, 2,8 kg de açúcar, né, para chegar em cerca de 2/3 do volume total que a gente quer, que são 6,6 litros, né? Que a gente tem o alho bem mais seco, né? Mas mesma coisa, né? Um peso estimado de 2,8 kg, com o mesmo peso de açúcar, misturado e massageado, né? E aí essa quantidade de material usado, peso, né, de 2,8 kg, você pode fazer uma regra de 3 para qualquer volume que você pense em fazer. No caso aqui a gente está planejando volume total de 10 litros, então usando 2,8 kg de material úmido. E aqui os secos, né? No caso aqui alcaçuz. Hoje é o dia que hidratou por 24 horas com cerveja e agora a gente adicionou 1,6 litro de açúcar mascavo, né? Nós estamos usando açúcar mascavo aqui, pode ser o demerara também, mas o açúcar mascavo é melhor. Então aqui tinha 5 litros de cerveja de ontem para hoje. Hoje a gente adicionou 1,6 litro de açúcar para chegar em 2/3, né? Para chegar em média de 6,6 litros, né? De um total de 10, que dá 2/3 do volume total. E assim a gente fez para todos os outros ingredientes secos, né? Que é a Angélica, que é a canela. E assim foram todos. A Angélica de novo, né? 2 baldes de Angélica. Então é isso. Aqui, esse ponto de fermentação, o balde vai ficar com a tampa aqui só encostada. A gente não vai fechar totalmente, só encosta aqui, certo? E vai fermentar aí por 5 dias, porque aqui é muito quente. Mas a fermentação é no máximo 7 dias. E aí, terminado esse processo, esses dias, vem o álcool 40%, né, que vai preencher o último 1/3 que ficou faltando. Então a gente vai estar em 6,6 litros, mais ou menos, do balde, e aí a gente vai vir aí com álcool até completar os 10 litros, né, que é 1/3 que falta, e aí a gente inicia a extração alcoólica daqui 5 dias de fermentação.